Olá, meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo e com vocês hoje e sempre. Hoje nós vamos começar uma caminhada aqui no Sermão do Monte, mais precisamente no que nós chamamos de as bem-aventuranças. Hoje a nossa reflexão encontra-se no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nós vamos refletir aqui a partir do versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus amados, minhas amadas, o Senhor Jesus, aqui ele está ensinando para os seus discípulos. Jesus mostra aos seus discípulos como eles devem ser. Diz a palavra do Senhor aí em Mateus, no capítulo 5, versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, esses ensinamentos aqui não é para a multidão, é apenas para aqueles que são discípulos de Jesus, é para aqueles que são aprendizes de Jesus. Ser discípulo é ser aprendiz do seu mestre, é aprender com o seu mestre. E o nosso mestre passou a nos ensinar aqui no versículo 3. E o primeiro ensinamento que ele traz para nós, para mim e para você, é esse: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas traduções trazem bem-aventurados os pobres de espírito. O evangelista Lucas, no capítulo 6, no verso 20, ele diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Por causa disso, tem muita gente que interpreta errado este versículo. Muita gente pensa que Jesus está falando aqui da pobreza, bem-aventurados os pobres. Mas não é da pobreza financeira que Jesus está falando. Até porque não existe nada bom em ser pobre, em ser miserável, em ser mendigo. Mas o que Jesus está falando aqui é da humildade de espírito. E o que é humildade de espírito? Lembrando que Jesus, ele está ensinando das coisas concernentes ao reino de Deus. E Deus nos criou para sermos para louvor da sua glória. Então, o que Jesus está ensinando aqui para mim e para você, para os discípulos de Jesus, é que nós devemos ter a humildade de saber que nós nada somos, de saber que somos pó, de saber que nós somos governados por Ele, por Deus, e que devemos viver em total dependência dele. Ou seja, isso é ser humilde de espírito. É saber que nada somos, que nada temos. É saber que nós somos governados e viver em total dependência do nosso Deus. Nada fazer sem consultá-lo, sem saber qual é a sua vontade. O Dr. Martin Lloyd-Jones, grande pastor, teólogo inglês, ele traz para nós aqui uma definição de o que é ser humilde de espírito. Diz ele: ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia e de sua graça. Digo que ser humilde de espírito é experimentar, embora parcialmente, aquilo que Isaías experimentou quando, havendo recebido a sua grandiosa visão, exclamou: ai de mim, porque sou homem
de lábios impuros. Isso é humildade de espírito. Meus amados irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, nós somos pó, nós somos frágeis, nós somos pecadores. E se hoje nós estamos na presença de Deus, é pela sua misericordiosa graça, pelo seu amor, pela sua bondade. Portanto, não nos julguemos melhor que as outras pessoas, porque o que tem de bom em nós é a graça de Deus. E para você que ainda não experimentou essa intimidade maravilhosa com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus, eu digo a você, se arrependa dos seus pecados, busque a Deus de coração, confesse os seus pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Deus disse que aquele que buscar a Ele, se buscar de todo o coração, Ele o ouvirá e o atenderá. Eu vou dar a você o mesmo conselho que eu recebi um dia. Chame Deus para dentro da sua casa. Chame Jesus para dentro da sua casa. Chame Jesus para habitar no seu coração. Conte a Ele os seus pecados, arrependidos, com o coração quebrantado diante dEle. E Ele perdoará você. Peça perdão a Ele, Ele lhe perdoará. E a partir daí, experimente essa maravilhosa graça do Senhor, que é viver em total dependência dEle. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam comigo e com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.